Eu queria, então, fazer... São duas perguntas só simples, só para a gente falar mais um pouco, né, que me deu vontade de fazer. Assim, a partir da leitura, né, ajudar aí o pessoal que vai editar, né, começar direito, né? Então, a partir da leitura do livro, eu pensei em duas questões que não são para resolver o problema, mas é sempre para esclarecer um pouco mais, até para esclarecer a mim mesmo, né? Que na noção de diáspora, Kim, que você trabalha tão bem, são experiências diaspóricas, que aí a gente pode trabalhá-las dessa forma e aproximá-las, né? Como você mostrou, com as diferenças, mas há aproximações. E entre as aproximações, eu queria que você comentasse que aproximações seriam essas. Quer dizer, é o racismo, né? Aproximação. Essa é a primeira, peraí, que eu vou no pacote aqui é o racismo. E a pergunta que vem logo depois é: as pessoas, como eu entendi, as pessoas não precisam se encontrar, né? As pessoas não precisam nem se conhecer para viver a experiência diaspórica. Ou precisam? Porque do lado disso tem a luta política. Porque você coloca muito bem que é um conceito que pode servir para análise, mas é um conceito que traz solidariedade. Se traz solidariedade, tem que se encontrar, exige a consciência da diáspora, né? Então, seriam essas duas dimensões, da diáspora como um conceito e a diáspora como uma militância, como uma forma de militância política. Uhum. E talvez aí você já pode juntar com a terceira pergunta que aí eu vou fazer para os dois, que é: como é que vocês veem o livro de vocês hoje? Uhum. A importância do livro de vocês hoje para o público em geral, não é? Para os ativistas, para os professores, para os pesquisadores. Uhum. Tá certo. A quem responde, depois eu pergunto para o Petrone, é melhor? Ok, podemos fazer assim. Obrigado por essa pergunta, Marta. Eu acho ótima essa pergunta, porque existe essa questão de que é somente a circulação de pessoas, mas muitas vezes é circulação de ideias. E eu penso no surgimento do movimento negro moderno, né, que nasceu nos anos 70, que quando nasceu esse movimento, foi circulação de ideias e também de cultura. Tinha pessoas que estavam assistindo a música de Black is Beautiful, né? A música de James Brown, que saiu dos Estados Unidos. Tinha gente lendo as falas de Amílcar Cabral, falando sobre a libertação africana em português, que circulou. Sim, tinha as bailes soul, né, e funk, em Rio de Janeiro, onde estavam passando imagens de levantes dos negros na cidade de Watts, nos Estados Unidos. Então, aí está circulando ideias, e como falou Petrônio, né, essas não são ideias que são adotadas pelos brasileiros, mas consideradas, e depois o povo brasileiro faz sua política, que faz sentido para eles. E esse é o processo que estamos vendo, que é uma coisa, um diálogo constante no mundo negro, a nível internacional. E também, como comentou Petrônio, está ainda importante, porque quando as pessoas estão visando como vamos a seguir nossas lutas contra o anti-negritude, né? Todas as coisas que acontecem quando estão matando negros na rua, não somente
no caso, por exemplo, a gente está falando de George Floyd nos Estados Unidos, mas ele não é só. Na mesma semana que ele morreu e houve tantos levantes, mataram um negro no supermercado Carrefour, né? Que está mandando negros em muitos outros guetos, comunidades negras, ou também pessoas ricas, pode ser qualquer coisa. A negritude ainda é alvo. Porque o problema que a gente tem em comum é que a negritude é visado pelo poderes hegemônicos como uma coisa para ser consumida, a gente está aqui para criar lucro para outros. E nós estamos transformando nossa negritude em uma forma de lutar contra a opressão, uma forma de tomar uma coisa horrível e transformar ele. E é uma coisa que todos nós estamos fazendo. E aí, tudo que está criando da luta dos negros no Brasil serve muito para o resto do mundo. Porque a gente fala muito de que o Brasil tem a maior população negra do mundo fora da Nigéria, certo? Mais pessoas descendendo de africanos aqui do que em muitos países africanos pelo tamanho da população. Mas, apesar de ter essa importância, a gente tem que realmente lidar com as ideias, inovações, criatividade que saem do Brasil. A gente não pode somente falar, se o Brasil é grande, o Brasil é importante. A gente também tem que considerar tudo que o Brasil contribuiu para uma política global, uma herança ideológica global na negritude. E aí é muito importante nossa contribuição, que é realmente centralizar os pensadores, os ativistas brasileiros. E eu somente ler uma frase do final, é que esperamos com este livro colocar o Brasil e as inovadoras políticas de seus afrodescendentes como marco referencial para o campo de estudos da diáspora africana. A criatividade dos afro-brasileiros tem produzido realidades mais inclusivas e equilibradas, uma história que merece plena consideração na política negra global. Então, a gente ainda tem lutas, né? Não se vai se dizer que tudo está resolvido, mas a gente aprende um ao outro, certo? E aí, nesse processo de criar políticas antirracistas, é um diálogo que realmente é muito atual. E, por isso, nosso trabalho como historiador não é somente acadêmico, né? Não é somente para quem gosta do passado, é quem quer informar o presente e fazer estratégias para o futuro, tá? Nossa, foi perfeito. Eu concordo plenamente. Fico assim emocionada com a força disso, que é muito forte, né? Voltando a me colocar como uma historiadora branca e entendendo, né, o quanto a branquitude precisa entender isso, né? É fundamental. Então, eu acho que o livro também acho que terá uma enorme contribuição para um público, né, que não vê o protagonismo dos movimentos negros brasileiros, não vê o protagonismo, né, dos músicos negros, das associações negras, dos carnavais negros, como uma contribuição importantíssima para uma luta maior, por direitos humanos, pela diversidade e pelo combate ao racismo. Foi lindo, Kim. Eu vou fazer agora a pergunta para o Petrônio. E aí a mesma pergunta para você terminar, Petrônio. O livro de vocês, o quanto ele também contribui para a nossa luta contemporânea, né? Mas eu queria te perguntar, eu fiquei até emocionada que na hora da edição vai ter como, que eu estou aqui atrás da pergunta, não estou achando a pergunta, mas eu sei de cabeça.
Eu queria te perguntar duas coisas, Petrônio. Uma é sobre a modernidade negra. Né? Você faz uma reflexão, você critica o Antônio Sérgio Guimarães, no bom sentido, concordo, e aí defende uma ideia de modernidade negra do Paul Gilroy, que eu também concordo inteiramente, mas eu fico pensando que o quanto a gente ainda tem que investir, quero ver isso com você, que, aliás, é o meu investimento de pesquisa hoje, que eu sei que também é o teu, o quanto as culturas negras, né, o samba, no caso do Rio de Janeiro, as escolas de samba, e você também tem as escolas de samba e as associações negras em São Paulo, o quanto elas construíram também a modernidade, ou melhor, o modernismo. Né? A gente está fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna, Petrônio, e eu queria que a gente fizesse uma mesa, sabe? Deve ter, acho que vão acontecer alguns eventos sobre o modernismo. Vão acontecer, mas eu não estou nem sabendo, porque não é o meu circuito. Né? Mas se a gente fizesse uma mesa, né, sobre o modernismo negro, eu não sei se a gente tem... Aí eu queria te perguntar isso. Podemos falar de modernismo negro e não só de modernidade negra? Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação ao nacionalismo negro brasileiro. Né? Vocês falam nisso e eu acho que eu entendi e queria que você falasse um pouquinho mais. Né? Quer dizer, se há toda uma construção, né, na historiografia de que o movimento negro brasileiro não se integrou nas lutas internacionais. Acho que você não mostra, você mostra outra coisa. Né? Mas, de qualquer forma, essa inserção ela não é um congresso internacional. Né? A pergunta que eu quero fazer para você. O fato, né, de não termos tido intelectuais brasileiros, né, nas conferências do panafricanismo, isso significa alguma coisa? Eu estou convencida, há uma enorme internacionalização desse movimento negro. Você me convenceu totalmente, mas, de alguma forma, eles criam uma luta nacional. Né? Enfim, era pensar um pouco esse internacional e esse nacional. Né? Seriam essas duas perguntas, e a terceira é a mesma para quem? O impacto, o que esse livro pode ajudar nos movimentos sociais negros hoje. E para os brancos também, agora, né, incorporei. Obrigado, Marta, pelas perguntas, né? Perguntas importantes. Eu acho que é recente, né, essa reflexão em torno de pensar nessa modernidade negra, né? Sobretudo essa modernidade afro-brasileira. Então, sei que você, né, faz parte desse grupo, né, de historiadores, de intelectuais que vem pautando, né, essa reflexão, que, sem sombra de dúvida, do ponto de vista, né, dessa historiografia tradicional, se pensa, né, o modernismo no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna, a partir, né, de uma centralidade paulista, né, e que, via de regra, esses artistas eram não brancos, né? Então, pensa-se essa modernidade a partir como marco inaugural, pelo vista simbólico, a Semana de Arte Moderna de 22, e que o que algumas pesquisas recentes, eu indicaria, inclusive a sua, né, as suas, vem no sentido de problematizar essa periodização tradicional, né, de pensar modernismos, né, pensar ideias, né, de modernidade que surgem não só a partir dessa centralidade paulista, né, mas para além de São Paulo, e eu diria assim, para além dos grupos, né, que estão ali participando da Semana de Arte Moderna, aqueles grupos de artistas. Então, no capítulo que eu pauto do livro, né, a trajetória da Josephine Baker, né, que foi essa multiartista afro-americana, né, que fez um sucesso assim extraordinário quando ela vai para Paris, na década de 20, e tornou-se assim um ícone afroaspórico global. A Josephine Baker tornou-se, para alguns, a mulher negra mais conhecida do mundo na década de 20.
E a Josephine Baker chegou a se apresentar no Brasil. Ela chegou a vir no Brasil, foi na década de 20, fez apresentação no Rio de Janeiro, em São Paulo, e depois ela voltou para o Brasil mais 3 vezes antes do seu falecimento, na década de 70. E aí eu mostro nesse capítulo como, né, os afro-brasileiros, né, eles se apropriaram desse ícone afrodiaspórico. Josephine Baker tornou-se um ícone, né, no sentido de afirmar positivamente, né, o papel das populações afrodiaspóricas, né, no mundo, e no mundo da cultura, no mundo das artes, né, ela particularmente, ela era uma dançarina, mas ela também se apresentava como artista que cantava, que participou de vários espetáculos teatrais, e que eu mostro nesse capítulo como os afro-brasileiros, um grupo, né, especificamente, né, estava conectado ao que estava acontecendo, né, em Paris, e estava, sobretudo, né, acompanhando a trajetória de Josephine Baker, né, e a adotando como símbolo de afirmação, de afirmação de uma modernidade negra. A Josephine Baker foi adotada como, enfim, como um exemplo cabal de como o negro, né, ele é criativo, de como o negro ele é engenhoso, de como o negro ele é talentoso, né, do como o negro ele é vitorioso, né, em todas as áreas de atuação, e no caso de Josephine Baker, na área artístico-cultural. Então, no final desse capítulo, eu busco, sim, problematizar essa ideia, né, de se pensar esses modernismos a partir dessa centralidade paulista e a partir desse grupo ligado à Semana de Arte Moderna. Pois um grupo de afro-brasileiros também estavam antenadíssimos ao que estava acontecendo do ponto de vista das artes, da cultura, do teatro, da música, do cinema, o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e esse grupo de afro-brasileiro buscou inserir-se nesse debate, inserir-se nessa discussão. E mais do que isso, esse grupo de afro-brasileiro passou a pensar suas identidades, a sua cultura, a sua luta aqui no Brasil a partir desses referenciais transnacionais, a partir desses referenciais do que passou a ser chamado de modernidade. Então, se a gente pensar de um jornalista como, por exemplo, Lino Guedes, o Lino Guedes, que é uma cidade pequena, cidade do interior de São Paulo, Socorro, depois se transferiu para Campinas e depois para a capital paulista. Lino Guedes, já adolescente, ele participou da criação dos jornais negros em Campinas, e depois, quando ele vai para a capital paulista, né, ele é um dos fundadores do jornal Progresso, que é do final da década de 20. O Lino Guedes era um jornalista que atuava não só nessa imprensa alternativa, que era a imprensa negra, mas também do que a gente chama hoje de uma imprensa regular, ou de uma grande imprensa. O ganha-pão dele advinha do seu trabalho do jornalismo na grande imprensa paulista. Ele atuou em vários importantes jornais de São Paulo até a década de 40. E o Guedes, né, ele trazia a pauta do jornal Progresso, né, ele era o editor principal, a pauta era toda muito voltada para o que a gente chamou de um mundo negro, muito voltada para o que estava acontecendo na afrodiáspora, muito que estava voltado, muito que estava acontecendo, né, nesse mundo afroatlântico. E ele conseguia manter-se antenado, a gente está falando que é década de 20, né, a partir de uma agência de notícia internacional norte-americana. Então, é esse Lino Guedes, né, que está antenado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, está antenado com o que está acontecendo na Europa, né, e traz essa pauta para, enfim, para a comunidade negra de São Paulo e busca pensar sua identidade, busca pensar sua luta aqui no Brasil, a partir de São Paulo, né, a partir desses referenciais internacionais. E quais eram os referenciais? O Lino Guedes era um jornalista extremamente moderno, né,
enfim, que está antenado que está acontecendo no cinema, que está antenado que está acontecendo nas artes, está antenado que está acontecendo, né, no teatro, né, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, faz-se necessário a gente repensar a periodização, né, do modernismo brasileiro, faz-se necessário a gente repensar essa ideia de modernidade no Brasil a partir de outros personagens, a partir de outros protagonismos, porque definitivamente, né, um grupo de negros, esses que estão publicando jornais, que estão, enfim, participando dessa rede do associativismo negro, definitivamente eles não estavam à margem do que estava acontecendo no mundo. Pelo contrário, eles estavam não só interligados, como eles estavam buscando pensar essa cultura brasileira ou essa cultura negra a partir desses referenciais cosmopolitas, a partir desses referenciais que hoje a gente define como referenciais sofisticados para a época, refinados para a época, e que eles estavam bebendo nesses referenciais, eles estavam pensando a sua identidade, a sua luta, as suas questões a partir desses referenciais que hoje nós definimos como referenciais modernos. Então, respondendo a sua segunda pergunta, Marta, eu diria assim que esse livro, né, Diásporas Imaginadas, é um esforço coletivo meu, da Kim, uma parceria, né, que, diga-se passagem, eu quero registrar meus agradecimentos à parceria da Kim, né, uma parceria extremamente frutífera, produtiva. Esse esforço da publicação dessa obra eu diria assim, que, por um lado, houve a preocupação de produzir um livro que fosse, sim, servir de material de consulta para professores de história, para professores de modo geral, da rede, e para estudantes de história, no que diz respeito a pensar a diáspora do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de uma categoria analítica. Essa preocupação nós tivemos, eu conversei muito com a Kim a esse respeito, né? A Kim já tem uma longa trajetória de pensar a diáspora do ponto de vista epistemológico, né? E eu coloquei para ela como eu vejo, enfim, o mundo acadêmico brasileiro, eu vejo, sim, que havia uma lacuna, né, de textos que tratassem dessa questão da diáspora a partir desse olhar mais conceitual, textos em português, né, o que nós temos muito, diga-se passagem, são textos, mas não são em português, diga-se passagem, e eu coloquei para ela essa preocupação de também buscar ser didática, e eu acho que ela buscou, sim, traduzir esse debate internacional a partir de uma linguagem mais acessível, né? Eu acho que a Marta falou muito bem, eu acho que a preocupação nós tivemos, né? Então, eu acho que esse livro vai servir de material de consulta para pensar a diáspora no sentido mesmo, né, de operar com pesquisas no campo da história, antropologia, sociologia, enfim, as áreas de história e áreas análogas. E também eu acho que esse livro é um esforço de buscar pensar o pós-abolição no Brasil à luz, né, dos preceitos da diáspora, né? Eu acho, sim, que esse livro é uma contribuição nesse sentido, pois a gente sabe que o debate, né, no campo do pós-abolição no Brasil, ele é um debate candente, é um debate assim, muito atual, é um debate que eu diria assim, muito importante, que está mobilizando a atenção, né, de vários dos nossos colegas no campo da historiografia, né, isso é muito importante. Tem uma legião de novos pesquisadores interessados em reconstituir as experiências históricas do período pós-abolicionista. E o livro é uma contribuição justamente de pensar essas experiências, né, à luz dos postulados da diáspora. Ou seja, o livro busca, enfim, entender algumas experiências, sobretudo experiências voltadas para personagens, voltadas para iniciativas políticas, culturais,
no campo do associativismo, do que a gente chama de uma resistência negra. Né? Então, como se deu essa resistência negra no Brasil no período pós-abolicionista, à luz da diáspora, né? À luz desses debates transnacionais. Então, para finalizar, eu só quero, diria, fazer coro, Marta, o que você escreve, né, do seu livro Da Senzala ao Palco, né? Você chega a fazer essa reflexão de que está na hora da gente avançar em termos de pensar a história brasileira, né, para além dessa história comparativa, que já há toda uma tradição de estudos da escravidão, sobretudo, né, de pensar a experiência negra do Brasil a partir de uma análise comparativa do que foi a experiência negra escravista nos Estados Unidos. Né? E aí eu acho que no nosso livro também vai nessa esteira, de buscar entender essa experiência negra brasileira para além das comparações. E se pensar essas experiências negras brasileiras a partir das conexões ou interconexões. Pensar essas experiências negras não como experiências isoladas do mundo atlântico, do mundo negro. Não essas experiências negras como excepcionais. Não como essas experiências negras sendo exclusivamente, né, peculiares, algo exclusivo do Brasil, mas pensar essas experiências negras como entrelaçadas nesse circuito internacional, nessa rede transnacional de formação de identidades, de culturas e de lutas, de projetos, direitos, cidadania, né? E por igualdade. Então, eu acho que o livro, ele encerra mostrando justamente isso, né? Hoje o debate candente se dá no campo das ações afirmativas, e aí o último capítulo do livro assinala justamente para mostrar ao leitor que, se a gente pensar nessas ações afirmativas no Brasil, né, hoje, só é possível pensar essas ações afirmativas no Brasil hoje a partir eu diria assim, desses diálogos transnacionais. Esses diálogos foram fomentados ao longo aí da história, né? E que só é possível pensar, portanto, essa luta por cidadania hoje, essa luta por direitos humanos hoje, luta por igualdade hoje, a partir desse acúmulo, né, de experiências, a partir dessas trajetórias de personagens, de grupos, de iniciativas políticos, culturais, né, que marcaram a trajetória da população negra no Brasil no período pós-abolicionista. Então, o livro encerra com esse convite, né, um convite para pensar, eu diria que novos personagens, novos protagonismos, né? Novas iniciativas, novas, eu diria assim, ações, né? Agências, e, por outro lado, o livro também faz um convite a gente pensar, repensar, né, essa história já contada a partir de um outro olhar, a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro enfoque, a partir de uma outra abordagem. É pensar, né, essa cultura, essa identidade negra como só existindo a partir desses diálogos, a partir dessas conexões, a partir dessas trocas, intercâmbios, né, que se deram em via de mão dupla. Brasil, Caribe, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa, Brasil, África, de modo que o que nós entendemos por afro-brasileiro hoje, né, é uma invenção, né, é uma invenção negociada ao longo da história, né, e ao longo desse intenso e permanente diálogo transnacional, a partir de outras experiências afrodiaspóricas do mundo atlântico. Bom, muito bom. Acho que a gente vai ter que encerrar, né? Senão a gente vai ficar conversando assim muito tempo ainda,
né? Mas eu quero pessoalmente, né, agradecer demais ao livro. Vocês falaram né, que eu sou referência, vocês sempre foram referência bibliográfica para mim, eu estou me lembrando de todos os textos que eu citei de vocês nos livros, e essa ideia do transnacional, a ideia de uma modernidade, me lembro do texto da King sobre as mães de santo, né, as lideranças religiosas em Salvador como modernas. Então, foi muito boa a nossa conversa, a gente tem muito para conversar e continuar conversando, né? E aí eu convido a todos que estão ouvindo, né, para comprarem um livro, porque apesar do debate ter sido muito profundo, muito completo, o livro traz ainda muito mais, e aí vocês poderão ver toda a complexidade, que é isso que a gente tentou sintetizar aqui para dar o gostinho, né? A gente só deu o gostinho. O livro é muito complexo, é muito rico, em muitas experiências e exemplos dessa perspectiva que Petroni colocou, de uma perspectiva nova, transnacional da história do Brasil. Então é isso. Parabéns aí. Sucesso ao livro, vida longa ao livro.